tá? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Vocês, por gentileza, agora que está gravando, André ou alguém que possa me ajudar, foi dado o Zoom excepcional hoje no grupo, meu amigo? Eu passei lá, professora. Foi passado, né? Então, eu lhe agradeço bastante. É só uma questão de proforma, tá? Obrigada. Se puder repetir, não custa, porque tem gente que não... Eu já mandei outra mensagem aqui falando tem gente que é... que tá no Netflix, entendeu? Só coloca lá e fica no Netflix. A mãe acha que está estudando, mas é ok. Vamos continuar. Ou no Amazon, ou em qualquer um desses, né? Brincadeiras à parte, meus amigos. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos tomar aqui um pouquinho de cautela de fazer a nossa vista de prova, né? Porque vocês sabem que é uma obrigação do professor e eu sempre costumo dizer que só aprendemos com os nossos erros ou com o erro dos outros, mas é muito mais fácil aprender quando se verifica qual é o seu próprio erro. Confirmam comigo? Beleza? Então, vamos lá, gente. O que eu quero passar aqui para vocês? Eu fiz as avaliações, efetivamente, tem a formativa 1, tem a formativa 2 e tem a nota da prova, certo? Obviamente que se alguém está com nota mais baixo, a intenção das formativas eram vocês mesmos estudarem, vocês mesmos aprenderem. Se alguém ficou com nota mais baixa, dá uma olhadinha, porque o que foi considerado plágio parcial, alguma questão faltando, incompleto, ou trabalho digitado. Houve um desconto de nota. Ah, professora, mas eu estou com 0. Ou você não fez, ou eu verifiquei que seu trabalho estava igual a outro. Tudo bem? Por uma questão de privacidade mesmo, se alguém quisesse impugnar, eu estou à disposição por aqui, mas terminando a vista de prova, eu vou liberar vocês, e quem tem alguma observação pode ficar no final e a gente conversa com um pouquinho mais de privacidade. Tudo bem? Professora, eu só tenho uma dúvida. Quanto que valia cada questão de alternativa? As objetivas? Tá, meu amigo, eu tô na formativa. Você tá na formativa? Ah, tá, não. Então eu vou aguardar. Fechado. Tudo bem? Eu tô falando primeiro das formativas. Então, prestem atenção. Eu vislumbro que teve nota 0, nota 6, nota 8 e nota 10. Repito, eu vislumbro que teve nota 0, nota 6, nota 8 e nota 10. Também teve 9. Mas eu repito, ou pode ter sido incompleto, ou pode ter sido um plágio total ou parcial, ou pode ter sido porque fez digitado. Estou à disposição para tirar a dúvida. Antes de me perguntar, dá uma olhada se seu trabalho não faltou alguma questão, se alguma questão não estava igual à do colega, porque quando a gente encontra, a gente zera mesmo essa questão, porque eu acho plagiar e não mudar nada, pura sacanagem, ou por alguma outra razão. Vocês que vejam, se tiver dúvida, depois da vista de prova, eu estou à disposição, tá bom? Beleza? Ótimo. Por hora, alguém tem alguma dúvida nas formativas? Não? Tá. Então, vamos continuar aí. Vamos falar um pouquinho da vista de prova. Vista de prova. Pois bem, vejam, a nossa prova, ela era composta por 10 questões. Todavia, uma estava incorreta e era correta, eu anulei, e outra eu também anulei, porque tinha, ao meu ver, com a mudança do pacote anticrime, admitia-se aí 2 alternativas. Então, em verdade, eu deixei vigente 8 questões. Repito, 8 questões, tá bom?
Certo? Só um pouquinho para eu abrir aqui e ver, para depois vocês verem quanto valia cada uma. Só um pouquinho. Eu vou ver aqui no meu celular quando eu corrigir. Enquanto eu vejo, vamos começar a correção? Vamos lá? Vamos começar, então, a correção das objetivas. 1. A respeito dos crimes hediondos, assinale a alternativa correta, com base na lei de regência. Ou seja, qual lei eu estou falando? 8.072/90. Eu sempre falo em sala de aula. Toda vez que você vê uma questão assim, você se liga que ela não está perguntando da jurisprudência, da interpretação doutrinária. Ela está perguntando da lei. Vamos lá. E aí ela traz várias observações. O crime de epidemia com resultado morte não é hediondo? Está errado, porque está no rol. Com resultado morte, é sim hediondo. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e induta, embora lhes seja admitida a fiança. A lei não admite expressamente a fiança. A lei veda a fiança. Professora, mas você falou que tem alguns juízes dando fiança. Sim, mas estamos falando da lei. E outra, o juiz dá a fiança com outras medidas substitutivas, não única e exclusivamente, mas com base na lei está errado. C. A pena do condenado por hediondo. A pena do condenado por crime hediondo deverá ser cumprida em regime integralmente fechado, apesar de haver precedente que admite o inicialmente fechado. Pois bem. Só um minutinho. Olhem, na verdade, é inicialmente fechado o que está na lei, não é integralmente fechado. Hoje, o que está na lei é inicialmente fechado, mas nós sabemos que isto, pela jurisprudência, sequer é admitido, mas com base na lei, inicialmente fechado. E a questão diz integralmente fechado. Vamos lá. Entre os crimes previstos na lei, só um pouquinho. Deixa eu pôr isso aqui no mudo. Vou ter que tirar. Por isso que eu não gosto nunca. Eu conectei o meu celular no WhatsApp, aqui no computador, para mandar para o André o link. Eu odeio fazer isso. Entre os crimes previstos na lei. Só um pouquinho. Entre os crimes previstos na lei, apenas as condutas consumadas são hediondas, as tentadas são modalidades simples. Tá errado, né, gente? Tanto a modalidade tentada como a modalidade consumada versam sobre crimes hediondos. Então, vamos lá. Qual é a questão certa? 1 e nenhuma das anteriores. Todas são erradas. Alguma dúvida? Vão anotando aí. Cada uma vale, deixa eu confirmar aqui. Cada uma vale 7. Anotem aí, a divisão da prova está igual. Cada uma vale 7. Anotaram, gente, para vocês fazerem essa soma comigo? Repito, 1 e. Todas estão erradas. Alguém tem dúvida?
Então, vamos continuar. 2. A 2 está falando novamente sobre crime hediondo. Vamos lá. Quais são os crimes hediondos? A A está errada. Por quê? Assédio sexual, artigo 216 do Código Penal, não é crime hediondo. B. Racismo, não é crime hediondo. C. Tortura, tráfico, terrorismo. Opa, olha os 3 T's aí. Tortura, tráfico, terrorismo e os definidos como hediondos. Tá certinho, o texto constitucional tá. A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, por eles respondendo os mandantes. Tá certinho, os 3 T's e os hediondos. Vamos lá? A D tá errada por quê? Porque fala posse de droga, o usuário não é hediondo. E a E, novamente, trouxe equivocadamente o assédio sexual, que não é crime hediondo. Então, nós estamos na 2, na letra C. Alguma dúvida? 2C. Então, vamos lá. 1E, 2C. Continuando. 3. A 3 é uma que eu anulei. Mas olhem só, eu vou corrigir com vocês sem medo de errar. A ausência de vaga no semiaberto autoriza que fique em regime mais gravoso? De jeito nenhum. Súmula vinculante número 56 do STF. A ausência de vaga impõe um regime mais brando, nunca mais gravoso. Tanto assim o é que no estado do Paraná, quando não há vaga, o preso sai com tornozeleira, não é verdade? Perfeito. Então, a A está errada. A B. É possível o reconhecimento do crime continuado em sede de unificação, com força lastreada na unificação? Perfeito. Perfeito. Em sede de execução, né? Eu errei. Em sede de execução, é possível reconhecer o crime continuado? Sim, está lá no artigo 66, a unificação da pena ou somatória incidente. E na unificação, nós podemos pedir a continuidade delitiva. Então, a B está correta. E a C? A C também está correta. A prisão domiciliar, ela é prevista na lei para regime aberto. Todavia, em caso de doença, no caso de doença, caso não haja condição de tratamento no cárcere, vejam, são 2 requisitos: doença grave, impossibilidade de tratamento no cárcere. Doença grave, impossibilidade de tratamento no cárcere, a jurisprudência admite domiciliar, sim. Então, a 3 eu anulei, mas nós temos a B e a C como corretas. E a D? A D está antiga. A D fala que o limite da pena é 30 anos, e, na verdade, a gente sabe que atualmente são 40. E a E? É vedado o trabalho externo ao preso? Lógico que não. É possível o trabalho externo. Artigo 36 e 37 da LEP, é possível o trabalho externo, sim, tanto para fechado como para semiaberto. Está lá a LEP, requisitos legais. Tudo bem? Então, corrigi a 3 com você, eu anulei, mas existem 2 corretas, a B e a C, para quem ficou na dúvida. Tá aí. 4, vamos lá. Assinale a alternativa correta ainda no que tange a LEP. A possibilidade de trabalho é restrito ao preso definitivo? Negativo. Sabemos que no artigo 2º, parágrafo único, os direitos ao preso definitivo são estendidos aos presos provisórios, porquanto pode trabalhar tanto preso provisório como preso definitivo. Provisório, a gente sabe, é aquele que ainda não tem uma condenação transitada em julgado. Definitivo é aquele que já tem uma condenação transitada em julgado. A A está incorreta. B. Admite-se a progressão de regime
Mesmo antes do trânsito em julgado, conversamos sobre isso, súmula 716 do STF. Sim, a par da primeira decisão, a primeira sentença, já é possível progredir. Havendo a primeira decisão, já é possível progredir. C. O trabalho do preso está sujeito à consolidação das leis do trabalho? O inverso, né? O trabalho do preso não está sujeito na CLT. Bastante a leitura da LEP para você ver que tem um dispositivo que fala: trabalho do preso não está sujeito à CLT. Então, vimos aqui a 4B. Mas vamos continuar. E a D, professora? A D está errado, porque é a cada 3 dias de trabalho ou 12 horas de estudo. E aqui está um pouquinho a mais, não é 4 dias ou 16 horas. É 3 dias de trabalho ou 12 horas de estudo. A quantificação veio errado. E a E está errada por quê? A Constituição proibiu expressamente o trabalho forçado. Sim, está proibido. Trabalho forçado, a gente viu, é aquele que não guarda qualquer relação, com a pessoa. Exemplo que eu dei para vocês, a minha mãe tem um problema federal na coluna. Pode colocar ela para trabalhar forçado se ela for presa? Como assim? Carregando concreto? Batendo cimento? Não. Por quê? Porque é degradante a ela. Então, o trabalho é obrigatório, é um dever. Também é um direito. É um dever e um direito. A Constituição fala que o forçado é aquele incompatível. Então, tem um erro. A Constituição proibiu o trabalho forçado. Ok. Aquele que é incompatível com a pessoa, degradante. Razão pela qual o preso não é obrigado a trabalhar? Ele é obrigado a trabalhar, sim, desde que numa função compatível com o que ele é possível fazer. Tá bom? Então, repito. 4, salvo engano, a gente conversou, é a B, né? Restou dúvida para alguém, meus amigos? Não? Não? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Sobre o delito de tortura. Correta. Um indivíduo primário seja condenado 10 anos em regime fechado devido à tortura. Para progredir, ele tem que cumprir quanto? Gente, aí você vai na lei de execução penal, você abre a lei de execução penal e vê no artigo 112 as novas frações. 40% se for primário, ou 50% se tiver ainda resultado de homicídio com morte. Resultado de homicídio com morte. Então, vejam, não é 3/5. Por ele ser primário, seria 40%, o que equivale a 2/5. Então, tá aí o erro dessa questão. Tudo bem? Alguma dúvida ainda? Espera aí que saiu. Vocês estão enxergando a prova ou saiu da tela? Para mim, saiu. Agora saiu da tela. Vai voltar que eu vou fazer ela voltar aqui, Gustavo. Espera aí. Voltou. Tá. B. Caracteriza uma das espécies de tortura a conduta com emprego de grave ameaça, constranger outrem em razão de discriminação sexual, causando-lhe sofrimento. Gente, aí está o erro, né? Não abrange discriminação
sexual. Aqui é a tortura prova, a tortura crime e a tortura discriminação, mas não está a sexual. Se não está a sexual no rol, nós não podemos fazer uma extensão em malum partem, portanto, B também errada. A tortura castigo é crime próprio. Tá certo, gente? Tortura castigo é crime próprio? Tortura castigo é aquele que aguarda, quem tem a obrigação de poder, cuidado, vigilância. É sim crime próprio, que depende de finalidade específica, que é qual a finalidade específica? Aplicar castigo. Então, é crime próprio? Correto. Depende de finalidade específica? Correto. E a sua consumação depende de submissão a intenso sofrimento? Correto. 5C. 5, correto, letra C. A D está errada? Sim. Por quê? Simples. A condenação por crime de tortura acarretará perda do cargo, da função, emprego público e a interdição para o seu exercício, pelo triplo do prazo. Está errado, é pelo dobro do prazo. E a E está errada por quê? Porque a tortura contra a criança é punível pelo ECA. Cuidado. Esta previsão do ECA, ela veio de maneira totalmente abstrata, já era considerado inconstitucional e logo após, quando veio a lei de tortura, expressamente revogou o dispositivo. Então, não se aplica a previsão da tortura prevista em dispositivo do ECA, o qual foi expressamente revogado pela lei da tortura. Porquanto, repito, 5C. Restou dúvida? Vamos para 6. Vai anotando aí, gente. Vai vendo a tua prova para fazer a soma depois, porque agora, com a pandemia, a gente não tem como dar soma para vocês. Então, vão vendo aí comigo. 6. Sobre o crime de tortura, leia as afirmativas e depois a correta. Configura crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Está errado. Por quê? Porque tem que ser para buscar uma prova, para buscar um crime e para uma discriminação. Aí faltou o elemento subjetivo do injusto, o dolo específico. 1 está equivocado. 2. Configura crime de tortura, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. Certinho, como forma de aplicar castigo ou prevenção. Tá aí, tortura-castigo. A 2, cópia da tortura-castigo, está correto. 3. Incorre na mesma pena da tortura quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Aqui é a tortura pela tortura. Tortura pela tortura. Vamos lá? Eu vou abrir a lei para vocês verem comigo. Ah, tá aqui, ó. Só um pouquinho. Tortura pela tortura. Olhem, aqui era só abrir a letra da lei e ver. Na mesma pena incorre quem? Submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Tortura pela tortura. Pura cópia da lei, por
Questão fácil para uma prova que era possível a consulta. Questão extremamente fácil, está correto. Está correto. E a última, meus amigos, a última, peraí, vamos lá. Aqui, achei de novo. A última, aquele que se omite em face de uma conduta que configura a tortura quando tinha o dever de apurar ou evitar, incorre na mesma pena? Lembrem, a discussão é exatamente essa. A tortura ou omissão, a pena não é 2 a 8, é 1 a 4. Por isso está equivocada. Logo, resposta A, 2 e 3. 7 eu anulei. Gente, essa 7, vamos lá. A A está correta. As circunstâncias da pena do tráfico de drogas, no que tange a primeira fase da pena, a chamada pena base, ela tem no artigo 42 preponderância, que é a natureza, a quantidade, a natureza e quantidade da droga. É um binômio, natureza e quantidade. A lei de droga quer que aquele que seja pego traficando crack seja punido com maior rigor do que aquele que seja pego traficando maconha. Óbvio, aquele que seja pego com cocaína seja punido com maior rigor do que aquele que seja pego traficando lancinha, loló, tudo bem? Então, a 1 deixa claro que artigo 42, primeiro, binômio, quantidade e qualidade. Não se deve punir uma pessoa que é pega com, igual o meu cliente foi esse final de semana, 70 gramas de maconha, receba a mesma pena que aquele pego com 70 quilos. Perfeito. Personalidade e conduta social também vieram como preponderante no artigo 42. Pela especialidade, nós temos, então, natureza e quantidade, conduta social e personalidade. Perfeito. Agora, vamos lá. Eu quero falar com vocês direto para a 1, então, está correta. A C, constitui requisito para a caracterização da forma privilegiada do tráfico. Lembrem, tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, que é uma redução de pena de 1/6 a 2/3. Artigo 33, parágrafo 4º. Quais são eles? Primário, bons antecedentes. Mas está faltando, por isso está errado. Primário, bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar à atividade criminosa. Vejam, são 4 requisitos. E aqui a questão falou que suficiente eram 2, porquanto está errada. A D, o concurso de agentes é causa de aumento de pena? Também está errado. Não veio como causa de aumento. Não há óbice legal para a substituição da PPL por pena restritiva de direitos. Vejam, há restrição legal, sim, mas houve uma resolução que depois considerou como inconstitucional. A letra da lei, a óbice legal, sim, porquanto também está errada. E a B? Não caracteriza o crime de associação para o tráfico. 2 ou mais pessoas se associarem para o fim de praticar o crime de financiamento ou custeio. Vejam, tecnicamente não é associação, não. Por quê? Porque é uma forma equiparada. Para mim, esta questão era correta, e a correta era A, porquanto a B ainda é duvidosa. Mas vejam, anulada a questão
independentemente, analisamos cada uma das suas assertivas. Restou dúvida? 8. Vamos lá. Novamente, quanto ao tráfico. A lei de drogas faz referência à expressão droga. Ok. Devendo ser complementada por outra norma. Perfeito. Sabemos que é a Anvisa, por meio da portaria 344. Perfeito. É correto afirmar que se trata de norma penal em branco? Sim. Só que vejam, não é homogênea, ela é heterogênea, porque o seu complemento não é lei federal, mas sim administrativo, ato administrativo. Porquanto está errada norma penal em branco de conteúdo heterogênea. O seu complemento não advém de lei federal, mas sim de ato administrativo. A A está incorreta. E a B? A B está correta. São causas de aumento de 1/6 a 2/3 se for cometido nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, de ensino ou hospitalar? Perfeito. Está lá no artigo 40 como causa de aumento. Está lá, é 40 ou 41? Um dos dois, letrinha seca da lei. Alguém lê para mim, eu acho que é 41, mas eu não lembro. Vamos dar uma olhada para mim. Para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal. Falei bastante com vocês sobre isso, né? O juiz, ele tem que não fazer uma análise subjetiva. Pelo contrário, há requisitos legais que diferencia o tráfico do uso. E esses requisitos legais estão no artigo 28, parágrafo 2º. E estão lá a natureza, a quantidade, o local, as condições, sem olvidar das circunstâncias pessoais e antecedentes. Logo, o erro está aí na parte final, que fala que não pode considerar circunstâncias pessoais e antecedentes. Por quê? Porque são considerados, sim, como critério distintivo legal. Equivocada. D. Carlo, maior e capaz, compartilha com Carla. Opa, compartilha. Sua parceira eventual. Sua parceira eventual sem lucro. A questão nem fala, né? Só fala que ele compartilha. Compartilhar, a gente entende que não é vender, não tem lucro. Nesse sentido, vai responder por tráfico? Negativo. Vai responder por artigo 33, parágrafo 3º, por tráfico compartilhado. Não é hediondo, tipo penal específico, peninha pequena, o qual sequer é hediondo. Então, D não é tráfico, mas é compartilhado. Tudo bem? E ótimo. E a conduta daquele que semeia ou cultiva não é crime. É meramente crime ambiental. Não é crime previsto na lei de drogas, mas é crime ambiental. Já verificamos que semear e preparar ou cultivar é uma figura equiparada ao tráfico. Como figura equiparada, é crime previsto também no artigo 33, parágrafo 1º. Porquanto, ao falar que não é crime da lei de drogas, está equivocado. Artigo 33, parágrafo 1º, figura análoga ou equiparada. Também está equivocada. 8B. Professora. Oi. Por que a D está errada? Tem como a senhora explicar novamente? Claro. Eu vou fazer melhor. Vou terminar. Daqui a pouquinho a gente entra, 2 minutinhos todo mundo entra. E aí eu explico para você com maior rigor, tudo bem?
Tudo jóia. Fechou. Assim que a gente voltar, é isso que eu vou fazer.